Correr de kart é cheio de altos e baixos, principalmente em campeonatos. E depois de duas primeiras etapas péssimas que me colocaram na 13ª posição, eu estou conseguindo me recuperar e já pulei para quarto no campeonato que eu participo. E neste vídeo daqui eu vou te mostrar como administrar sua corrida e conseguir bons resultados. E também vou te mostrar que você não necessariamente precisa de vitórias para conseguir se dar bem nos campeonatos que você participar. Ei piloto, beleza? Eu sou o Estevão e criei esse canal aqui para ajudar você a competir de igual para igual contra os melhores pilotos do grid. E olha só, um pessoal pediu para eu colocar a minha última corrida completa aqui no YouTube. E se você é uma dessas pessoas ou se você está curioso para ver essa corrida que eu vou mostrar nesse vídeo, eu estou deixando o link da minha última corrida completa aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, clica lá e vai assistir, mas assiste esse vídeo primeiro que eu tenho certeza que ele vai te ajudar pra caramba também. Bom, e olha só, aqui eu já tô saindo dos boxes para fazer o qualifying aí, né, para definir o grid de largada. E já de cara eu notei que o kart que ia à minha frente dava uma leve afastada e eu sentia que o meu kart ele tava um pouquinho diferente de reta, mas nas voltas seguintes, quando eu estava bem próximo dele ali e eu conseguia pegar o vácuo dele, eu sentia que o vácuo compensava essa perda que eu tinha de motor e acabava que ficava elas por elas ali. E eu acho que dava para levar assim, tá? E além disso, além de eu ter conseguido resolver o problema da falta de motor, o meu kart ele tava muito rápido no miolo da pista. Tem um trecho de concreto nesse traçado que o meu kart tava voando, tava muito mais rápido que os outros. E nas outras curvas ali até o final da volta, eu sentia que o meu kart ligeiramente mais rápido que os outros. O problema era só na reta mesmo. Por isso eu optei por não trocar meu kart. Inclusive tentei usar o quali ali para tentar encontrar outros pontos de ultrapassagem na pista, caso eu precisasse durante a corrida. E aqui nesse ponto eu vi que poderia ser um bom ponto de ultrapassagem se eu fizesse alguns ajustes no modo como eu iria realizar a manobra de ultrapassagem. E isso me ajudou muito na corrida, vocês vão ver já já. Bom, graças ao meu kart estar muito equilibrado de curva, que inclusive tem uma dica aí que eu usei que pode ter contribuído para isso, mas eu vou falar disso em outro vídeo, tá? Eu vou fazer outro vídeo falando só em um ajuste que eu fiz no meu kart que eu acho que deu uma melhorada aí nas questões de curva. E isso eu fiz antes de ir para a pista, tá? Eu fiz lá nos boxes ainda, eu consegui fazer um ajustezinho que me ajudou muito. Por isso que é importante que você se inscreva no meu canal, porque esse tipo de vídeo faz a diferença aí no decorrer das suas corridas. E com tudo isso, eu consegui fazer a volta mais rápida do quali. E eu ia largar em primeiro, mas no último minuto do quali, a minha melhor volta foi superada por esse piloto de azul. E se liga que tem um pulo do gato aí, tá? Eu já vou te dar um spoiler do final do vídeo que esse piloto foi desclassificado da corrida. E eu já vou explicar o porquê, o que ele fez de errado que desclassificou ele. Bom, e na largada eu ia largar em segundo e eu tava pelo lado de fora da pista, inclusive eu já até apontei ele ali para a direção da curva. E além disso eu pedi pro piloto que tava atrás de mim, que era o Palica inclusive, para ele dar um totozinho ali para ajudar na largada. Dá um totozinho aí. E ele fez isso. Pessoal, olha só, não tem problema nenhum nisso, tá? Você pode pensar até que isso pode prejudicar ele de alguma forma, mas acontece justamente ao contrário, geralmente. Ele pode se beneficiar disso como ele se beneficiou. Tudo o que você precisa fazer, caso você queira combinar isso com outro piloto, é fazer o totó da maneira certa. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu explico isso, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também, caso você queira entender melhor. E logo depois da largada, algumas voltas depois, eu sabia que não ia ter como eu ultrapassar na reta, por causa que o meu motor ele não estava tão forte assim. E também porque o kart do piloto da frente estava um foguete na reta. E olha só, guarda essa informação, tá? Guarda essa informação que você vai entender o porquê que o kart dele estava um foguete. Então, lembra que eu falei lá no quali que eu planejei um outro ponto de ultrapassagem ali para eu realizar, que foi logo depois do S ali do concreto? Então, eu sabia que aqui era o momento que eu tinha que aplicar o meu plano e eu não podia errar de jeito nenhum.
porque se eu errasse eu podia estragar a corrida dele também, que até então não sabia que ele ia ser desclassificado, então eu ia me tirar da corrida e tirar ele também, então eu precisava fazer uma manobra precisa, e foi justamente o que eu fiz para fazer a ultrapassagem nesse piloto. Veja que logo depois do S eu me mantive ali por dentro, eu perdi totalmente ali a tomada da curva, mas eu consegui fazer um mergulho maluco que eu chamo aí, para ganhar a posição do primeiro colocado. Inclusive, se você quer evoluir no kart e aprender essas nuances de traçado e formas de fazer uma ultrapassagem, eu criei um curso onde eu explico tudo o que eu aprendi correndo 11 anos de kart com os melhores pilotos que você possa imaginar. E é um curso acessível até mesmo para você que está começando agora, não quer investir muita grana nisso, mas ao mesmo tempo você quer ser rápido e competitivo no kart. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo. Clica lá e aproveita que está com quase 50% de desconto. E olha só, se você comprar e não gostar ou se arrepender, você tem 7 dias para pedir o reembolso e fique tranquilo quanto a isso que eu reembolso rapidinho sem ficar te questionando nem nada do tipo, tá? Mas clica aí no link e vai conhecer o produto lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, e depois que eu fiz a ultrapassagem, o piloto que estava atrás de mim, que foi aquele que me deu totozinho na largada, ele passou junto comigo. Então ficou eu em primeiro e ele em segundo. E eu tentei segurar a primeira posição o máximo que eu pude, mas na reta estava meio complicado. E aqui o segundo colocado conseguiu me passar e olha, nessa pista essa ultrapassagem funciona muito, tá? Eu passei nesse mesmo ponto inúmeras vezes em outras corridas. Então se você for correr aqui e sentir que o seu kart tá bom de reta, aproveita porque é um bom ponto de ultrapassagem. Mas olha só, repara que eu não briguei muito e não tentei dar o troco logo de cara. Fiquei tranquilo, deixei para tentar brigar mais lá pro final da corrida, porque pra gente não perder muito tempo e chegar a outros pilotos aí na briga. Mas aí eu acompanhando o primeiro colocado ali nas voltas seguintes, o terceiro colocado, que foi o primeiro colocado lá na largada, que estava com o kart que era um foguete de reta, ele também conseguiu me ultrapassar no mesmo ponto. E aqui também eu não briguei, tá? Eu vi que ele ia passar fácil, eu deixei ele passar, eu só fui acompanhando os dois de perto ali. E é justamente esse é o ponto, tá? Eu esperei, não me afobei e continuei seguindo minha corrida ali, esperando por um enrosco dos dois ou uma briga que eu pudesse me aproveitar. E olha só, esse segundo colocado aí, ele tava um foguete nas setas, cara. Não sei como o Palica segurou ele tanto tempo assim. Mas depois de um tempo acompanhando os dois ali, eu comecei a sentir que o meu kart estava piorando. Ele já não estava muito bom de reta e eu senti que ele deu uma piorada maior ainda. Porque veja só nesse ponto aqui, por exemplo, ó, eu saio igual os dois, só que na reta eles disparavam muito. A minha sorte é que o meu kart ele estava muito bom nas curvas e isso fez com que eu não permitisse que eles se afastassem tanto. Mas mesmo assim, só de eu saber que eles estavam se afastando demais nas retas, eu comecei a ficar preocupado e eu comecei a forçar mais em algumas curvas. Então eu já cometi esse erro aqui já nesse concreto aqui, que eu sabia que o meu kart estava muito bom, só que eu forcei além do necessário e aí eu dei uma escapada da pista, que eu dei uma saidinha, eu dei muita sorte de não rodar, porque em outras baterias muitos pilotos estavam rodando nesse mesmo ponto por exceder os limites da pista. Mas eu consegui segurar o kart aqui, pô, perdi ali um tempinho, mas não foi algo tão expressivo. E além disso, nas voltas seguintes, eu tentando compensar a minha perda ali naquela reta principal, eu comecei a forçar demais na última curva, o que acabou fazendo com que eu cometesse overdrive também, que é péssimo, tá? E aí isso fez com que os outros pilotos se afastassem mais ainda de mim. E por isso que eu falo aqui, tá? Eu falo em vários vídeos isso. Para você que está evoluindo no kart, é importante que você filme suas corridas. Isso facilita muito na sua evolução. Eu percebi esse overdrive com algumas voltas só e eu consegui corrigir a tempo. Mas eu corro de kart há muitos anos. Para você que não tem muita experiência, pode ser que você fique errando a corrida inteira, não perceba, aí você corre de novo outro dia e continua errando no mesmo ponto. Isso é comum. Se você filma, depois da corrida você consegue assistir, consegue ver que você estava passando do ponto e corrigir para a próxima corrida. Por mais que você erre uma corrida inteira, na próxima pelo menos você consegue corrigir esse erro. E para você que tem interesse em adquirir uma câmera, eu sempre deixo o link aqui na descrição de algumas câmeras boas. Você não precisa comprar mais cara, GoPro, não precisa disso aí não, tá? Aqui no link na descrição tem algumas câmeras muito boas aí que eu recomendo. Dá uma olhadinha lá que vai valer a pena
para você também. Como eu ia dizendo, com esses erros eu percebi que chegou um quarto piloto e ele começou a me incomodar, querendo me passar. Então, rapidamente eu já olhei ali onde é que eu tava errando, eu percebi que eu tava cometendo esse overdrive na última curva, e aí eu coloquei a cabeça no lugar e voltei a fazer o meu traçado de antes, que eu já estava mais rápido que os outros pilotos ali no miolo da curva. E como eles estavam ali brigando por posição, podia ser que eu começasse a me recuperar com relação a eles. E foi justamente isso que aconteceu. Mas aqui nesse ponto, o meu principal objetivo era garantir o meu terceiro lugar. Mas olha só que loucura. Lembra que eu falei do piloto, o segundo colocado, que o kart dele tava um foguete, né? Aquele que largou na pole. Então, o que acontece? Por que ele tava tão rápido? Depois da corrida, a gente descobriu que durante o Qualify, ele trocou de kart e esqueceu de levar o lastro com ele. Então ele estava 10 quilos mais leve do que nós todos lá, né? Todos os outros pilotos. E galera, olha só, 10 quilos dá uma baita diferença, principalmente em reta, tá? E por isso que ele conseguiu essa vantagem. Assim, se você corre em bateria aberta, que varia muito a habilidade dos pilotos, às vezes 10 quilos nem faz muita diferença, mas se você olhar os tempos de volta dessa corrida, tava todo mundo andando no mesmo segundo, muito igual. Então, quando você tem 10 quilos a menos, isso dá uma baita vantagem para você. E aqui eu não tô falando que esse piloto pilota mal ou que ele foi sacana de fazer isso, não, nada disso. Inclusive ele pilota muito bem aí pelo que eu vi em outras corridas. Mas querendo ou não, 10 quilos a menos é uma grande vantagem. E depois que eu coloquei a cabeça no lugar ali, eu consegui defender minha terceira posição. Esse piloto, ele foi desclassificado e eu acabei pegando a segunda posição. O que é muito importante porque é 3 pontos de diferença do terceiro para o segundo colocado. E por isso que é importante você saber gerenciar a sua corrida. Eu podia ter ganhado essa corrida? Podia, mas um segundo lugar não é um mau resultado. Esse segundo lugar me fez subir para quarto no campeonato e empatado em pontos com o terceiro. E se você tem dificuldades em ficar constantemente entre os 5 primeiros nas suas corridas, eu vou deixar esse vídeo daqui, onde eu te mostro todos os erros que você provavelmente está cometendo. E para você que quer entender melhor o porquê que eu não ataquei o primeiro colocado assim que ele me ultrapassou, tem esse outro vídeo aqui, onde eu mostro quando não brigar por posição e por que você não deve brigar a qualquer momento durante a sua corrida. Vai lá assistir um desses dois vídeos que eu tenho certeza que eles vão te ajudar pra caramba.